Eu não posso Estou ouvindo bem. Estou ouvindo estar bem. dando aqui caiu a internet aí, né?
São 7 horas e mais 7 minutos. Estamos dando início a mais um programa da Frente Intersindical de Paranaguá. É o programa Intersindical em Ação, uma realização da Assessoria de Comunicação da Frente Intersindical de Paranaguá. O programa de hoje recheado de convidados. Nós vamos receber por Skype José Adilson, presidente da FNE, Federação Nacional dos Estivadores, o parnanguara Mário Teixeira, presidente da FENCOVIB, e também a doutora Xana Colasso, ela é diretora executiva do OGMO, órgão gestor de mão de obra. Ao meu lado esquerdo, o boa noite do presidente em exercício da Frente Intersindical de Paranaguá, presidente também do Sindicato dos Arrumadores, Osiel Felisbino. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os companheiros que estão acompanhando essa live, né? Só queria pedir aos companheiros, né, que compartilhem aí e vão curtindo, que essa live vai bombar, né? E boa noite a todos aí os convidados, né? A doutora Xana, Mário Teixeira, José Adilson. Boa noite, aqui é o nosso presidente Everson da Estiva, Ciro. Boa noite a todos aí. E os nossos convidados que estão aqui também, né? Que vão participar com a gente aí. Boa noite do nosso presidente em exercício do Sindicato dos Estivadores de Paranaguá, secretário eleito na chapa de João Lozano, em função do afastamento do presidente João Lozano. Ele assumiu a responsabilidade de conduzir os destinos, agora sem Lozano, do Sindicato dos Estivadores de Paranaguá, nosso querido presidente Everson Leite. Boa noite, Everson. Boa noite, os nossos, né, que nos acompanham na live aí, né, que nos assistem aí todas as quarta-feiras. Boa noite, Mário Teixeira. Boa noite, doutora Xana. Boa noite, nosso presidente da Federação, José Adilson. Boa noite, Ciro. E boa noite, o presidente Osiel aqui. Vamos lá, começando, logicamente, com a gentileza. Boa noite da doutora Xana Colasso. Ela é diretora executiva do OGMO, órgão gestor de mão de obra aqui de Paranaguá. Boa noite, doutora Xana. Boa noite, Ciro. Boa noite, presidente da Intersindical Osiel. Boa noite, Everson, presidente em exercício da Estiva. Cumprimento também meus companheiros hoje aqui na live, doutor Mário Teixeira, doutor José Adilson. Boa noite a todos que estão ouvindo. Boa noite da doutora Xana Carolina Colasso Bertol, diretora executiva do OGMO de Paranaguá. Vamos a Brasília, de lá fala com o seu boa noite o presidente da FENCOVIB, Mário Teixeira, parnanguara. Bem-vindo, Mário. Sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa live. Cumprimentar primeiro a mulher que está na mesa, está participando aí, que no meio portuário não é muito comum a mulher participar, mas boa noite, doutora Xana, boa noite, Osiel, boa noite, Eliel, não sei se está presente, boa noite, Lozano, boa noite, Everson, e é um prazer estar com vocês, é um prazer estar fazendo essa comunicação direta através da Litoral Sul. É isso aí, senhor. Aguardando ainda novo contato do presidente da Federação Nacional dos Estivadores, José Adilson, um problema com a internet dele, ele que está em Vitória, participando inclusive de mesa de negociação nessa semana, já esteve conosco, porém o link dele caiu. Doutora Xana, começando com a senhora, antes da gente adentrar a 14.047 de 2020, na semana passada, doutora Xana, uma polêmica aqui na base de Paranaguá, no que diz respeito à entrega dos EPIs. E a diretoria do OGMO recebeu a diretoria da Intersindical de Paranaguá, os líderes sindicais, a senhora recebeu juntamente com a sua equipe, inclusive com a engenheira de segurança do trabalho, para falar sobre a entrega, depois de toda a polêmica, como é que ficou a entrega da questão das botas, dos calçados, da capa de chuva, enfim. Então, Ciro, realmente, semana passada tivemos aí um contratempo em relação à questão dos EPIs, uma falha aí de comunicação.
Na mesma hora que o Ogmo detectou, né, todo esse contratempo que ocorreu, a gente imediatamente lançou uma nota esclarecendo o que tinha ocorrido. Na verdade, teve um desentendimento na questão da entrega das capas de chuva, né? O Ogmo sempre fornece as capas de chuva, e quando o fornecedor entregou ao Ogmo essas capas de chuva, ao invés de estar escrito Ogmo de Paranaguá, veio escrito Ogmo do Espírito Santo. Então, a gente acabou devolvendo para o fornecedor, e nesse inteirinho de tempo, veio um trabalhador portuário russo aqui, solicitando a capa de chuva, e não tinha, então, a capa de chuva para entrega. E aí, disso, surgiu aí várias versões de história. Acho que aliado a todas essas questões, o Ogmo também acabou alterando seu procedimento na entrega de EPI. A gente adotou uma normativa interna aqui, solicitando que para que o trabalhador possa pegar o novo EPI, ele tem que, então, devolver, fazer a devolução do EPI antigo, isso por uma questão ambiental, né, que é o descarte desses equipamentos de proteção, bem como a gente teve uma autuação aí do Ministério do Trabalho, de um trabalhador que estava com um sapato de proteção vencido, né, já furado, mas a gente constatou que ele recentemente tinha pego um sapato novo. Então, por conta desses motivos, o Ogmo acabou alterando essa normativa interna nossa. Então, esses dois fatos aliados acabou gerando um contratempo, e a gente recebeu a intersindical na semana passada, a pedido dos trabalhadores, a gente esclareceu essa situação, a gente emitiu, né, uma nota de esclarecimento que, em momento algum, o Ogmo se negou a entregar o EPI. Essa mudança de normativa interna do Ogmo, ela não foi acordada com os sindicatos, isso foi uma decisão interna nossa, até pelas atribuições legais que a gente tem. Então, que tinha saído, né, um boato que o Ogmo tinha negociado isso com os sindicatos, não foi feita essa negociação com os sindicatos. Então, a gente esclareceu tudo isso, tanto presencialmente na intersindical, como também através da nota de esclarecimento. E desta reunião, então, o Ogmo também ouviu os trabalhadores, ouviu a dificuldade deles em relação aos sapatos, né, principalmente porque a maior insurgência era no sentido de que, como eles tinham que entregar o sapato antigo, eles ficariam só com um par de sapato, e muitas vezes esse sapato, em que pese ele ser impermeável, acabava molhando, e isso dificultava ali o trabalho deles. Então, foi solicitado até pelo presidente em exercício dos sindicatos estivadores, o Everson, que o Ogmo fornecesse mais um par de sapatos, e a gente concedeu, sensível até a toda essa situação que foi nos passado. Então, a gente até já solicitou para os nossos fornecedores mais um par de sapato. Eu acredito que aí até meados de setembro a gente já esteja fazendo essa entrega para os trabalhadores. E é importante destacar também, Ciro, eu quero aproveitar essa oportunidade, que o Ogmo jamais ele deixou de fornecer EPI para aqueles trabalhadores que viessem aqui e, de repente, não entregassem ou devolvessem o EPI antigo. Na verdade, a gente está orientando, né, que ele tem que trazer o EPI antigo para que ele possa pegar o novo, mas a gente não se nega e não se negou a fornecer nenhum EPI. Novamente, boa noite, né, para a doutora Xana, diretora executiva do Ogmo. Só que cada semana, né, agora essa semana estamos passando esse momento agora do retorno daqueles trabalhadores lá, né, depois da MP 945 virar lei, né, virar 14047, mas para retornar na questão, doutora, do EPI, mais uma vez, né, obrigado por atender lá e a gente conseguir ter tirado, né, essa questão do que ficou, né, flutuando semana passada, desse mal entendido, por assim vamos dizer, né, se for mal entendido, foi mal intencionado, da questão do EPI. A gente nunca teve, né, nunca chegou nada aos sindicatos, né, nem a intersindical, da questão disso, do material, o qual foi bem explicado agora, você acabou de explicar bem lá. O Ogmo jamais, né, vai ser negado de entregar esse EPI para o trabalhador, se ele não estiver naquele momento com aquele sapato, né, usado, com aquela... Até então que a gente conversou bastante também, né, com a engenheira, né, de segurança agora do Ogmo lá,
A questão é levar esse material de volta lá para a origem, para fazer uma análise desse material, para ver o desgaste desse material. Até foi uma conversa muito produtiva, né, que tivemos com ela, na questão até de esclarecer, né, a questão do que o ambiente de trabalho nosso, do TPA, do trabalhador portuário, na questão dos sapatos que ficam diretamente nos fertilizantes, nesses tipo de carga, que essa é a preocupação nossa, de repente que ele venha sofrer um desgaste maior. Mas eu tenho certeza que a gente também tem a compreensão de lá, se esse equipamento, se esse material, por assim dizer, ele estragar antes do prazo dele, será trocado. Agradecer também a esse pedido, né, que foi feito meu lá do segundo par de sapato. Até então eu entendo e expliquei para ela da questão, às vezes, da questão da chuva, que a gente passa muito tempo, às vezes, aí uma semana inteira de chuva, e aí, às vezes, o trabalhador não tem tempo de secar esse sapato, embora, né, que ela explicou que os sapatos são impermeáveis, mas uma vez eu digo, às vezes trabalha em condições climáticas, com chuva lá, que é o caso lá do terminal lá do TCP, de Container, que não para, sendo qualquer chuva fraca ou forte, o trabalhador está lá trabalhando, né, sol a sol ou chuva a chuva. Então, essa era uma preocupação nossa. Eu acredito que a gente avançou bastante em alguns itens e agora a gente vai se debruçar mais ainda nessa questão, porque eu acredito que é uma preocupação não só, tenho certeza, nem acredito, tenho certeza, nossa, né, como dirigente do sindicato, mas como também o OGMO, com essa preocupação, né, do bem-estar, né, que esse trabalhador tenha o melhor conforto, né, naquele exercício do seu trabalho lá. Com certeza, Everson. Nosso objetivo é realmente levar a segurança para o trabalhador, levar o conforto e o desempenho das funções dele. Eu acho que é inegável que o OGMO não tem medido esforços para garantir esse ambiente de trabalho seguro para o trabalhador e também o conforto, né, no desempenho das suas atividades. Tem pedido, né, para os nossos associados, né, para aqueles que estão lá no dia a dia, que também se apresentar algum problema, alguma coisa nesse EPI, que eles se dirijam ao OGMO, né, que eles comuniquem imediatamente o OGMO, se é problema de sapato, se é problema da capa de chuva, se é problema da jaqueta. A gente também, claro, o ano passado a gente iniciou com a jaqueta, e quando nós também fizemos o comunicado, lembra que eu acabei fazendo o comunicado da questão da jaqueta, que aquela jaqueta que foi entregue o ano passado, para o inverno, ela não estava sendo suficiente. E também, novamente, prontamente, vocês atenderam, esse ano forneceram uma capa de inverno, né, uma capa para o frio excelente, o qual hoje está todo mundo, né, contente com essa capa, ela tem atendido, né, essas questões quando está frio lá, pegamos agora uma semana mesmo realmente de bastante frio, e isso aí também foi bem positivo para o trabalhador. Eu acredito que é esse diálogo que leva a nós a alcançarmos e avançarmos cada vez mais o melhor para esse trabalhador, o melhor para a entidade. Afinal de contas, o OGMO está aí também, nos representa também nessa questão, não só de IPI, né, mas como se fosse um RH dos trabalhadores. São 19 horas e mais 20 minutos, portanto está aí a primeira participação, esclarecendo a polêmica dos IPIs, acho que muito bem colocado pela doutora Xana, inclusive a reunião da semana passada eu tive a oportunidade de acompanhar, a doutora Xana já se pronunciou nos microfones da Litoral Sul, bem como os líderes sindicais da cidade, e a gente já... É importante trazer também nesse canal de comunicação, no programa Intersindical em Ação, tudo o que aconteceu na semana passada. Mas agora vamos ao assunto principal da noite. Antes disso, eu quero dar o meu boa noite para o Correio Júnior, que está nos acompanhando aqui. Ele dá um boa noite pessoal também. O Correio Júnior, ele é o Hernando Correio, né? Que é o presidente da Frente Intersindical de Itajaí, está visitando os companheiros sindicalistas aqui de Paranaguá, sendo recepcionado pelo Everson, pelo Ziel, pelo Lozano, enfim, por toda a equipe de dirigentes sindicais da cidade. Boa noite ao Aldo Max Ferreira, ao Iliel Teodoro, que é o
secretário dos arrumadores, João Lozano, dando boa noite também, ele é presidente licenciado da Estiva e da Intersindical, Geraldo Jacinto Júnior, é o Juninho, secretário aqui dos Vigias, ótima noite a todos, Marlene da Silva dos Santos, boa noite a todos vocês, Deus nos abençoe, amém. Gilberto Farias, boa noite. Henrique Ternes, boa noite. Sandro Feriado, abençoado seja a nossa noite, amém, Sandro. João Lozano, bem lembrado, olha que bacana, doutora Xana, o presidente João Lozano diz assim, ó, parabéns para as mulheres de nossa cidade. Hoje celebra-se o Dia da Igualdade Feminina e não por acaso as mulheres estão cada vez mais conquistando seu espaço, não por acaso o Ógmo de Paranaguá tem à frente a primeira mulher, pelo menos, do Ógmo em Paranaguá, a doutora Xana, e nessa live ela é a primeira mulher também que participa e gentilmente atende o nosso convite para participar. Então, representando aí todas as mulheres da cidade, a doutora Xana, parabéns pelo Dia da Igualdade Feminina, doutora. Obrigada pela lembrança, Lozano. Obrigada, Ciro. A gente está ocupando um espaço, né, que era predominantemente masculino nesse âmbito portuário. Acho que cada vez mais a gente tem avançado em relação à igualdade, principalmente aqui nos portos, né? As mulheres estão sendo cada vez mais importantes, né, para a atividade portuária e têm ocupado um espaço bem importante aí. Eu sou a primeira mulher a assumir a diretoria executiva do Ógmo aqui de Paranaguá, mas nós já tivemos aí, temos no Porto de São Luís, em Itaqui, a Ana, que é diretora executiva, tivemos em Imbituba a doutora Giane, que também foi diretora executiva. Então, estamos aí tentando dominar um pouquinho esse universo que é tão masculino. Obrigada pela lembrança. Então vamos diretamente ao assunto da Lei 14.047 de 2020, a lei que teve início lá na medida provisória 945 de 2020, Everson e Osiel, que retirou os TPAs que tinham 60 anos ou mais, e eles ficaram aí mais de 4 meses fora do trabalho. E depois de uma ampla negociação, já eu vou com o Zé Adilson e com o Mário Teixeira, mas depois de uma ampla negociação entre as federações, as bases sindicais, as frentes intersindicais aí de todo o país também, e nós tivemos aqui, Paraná foi abençoado, né? Tivemos a sorte de termos o relator do projeto de lei 14.047, que virou lei 14.047 de 2020, o parlamentar paranaense Felipe Francischini, mais sorte ainda, sendo um companheiro, inclusive, aqui da Estiva de Paranaguá, e sendo assim, a Frente Intersindical de Paranaguá foi recebida lá no escritório político, mas trazendo aqui para a questão do assunto de Paranaguá, Everson, o Ógmo de Paranaguá, já naquela reunião da semana passada, a doutora Xana disse o seguinte: não vamos esperar nem publicar em Diário Oficial. Assim que o presidente assinar, já vamos colocar de volta esses que têm 60 a 64 anos, ou 65 incompletos, como você assim preferir, de volta ao trabalho. E centenas deles tiveram retorno ao trabalho ontem, às 19 horas, Everson e Osiel. Isso mesmo, Ciro. Na realidade, só para, já que você tocou no assunto lá, né, da reunião, agradecemos mais uma vez, né, ao relator Felipe Francischini, e na realidade o pai dele também, Fernando, que já caminha conosco desde 2014, né, que a gente conheceu e é parceiro nosso. Benza a Deus que isso caiu aqui ainda no Paraná e a gente conseguiu avançar bem com ele, foi fundamental, né, essa reunião que nós tivemos com ele, que tivemos 2 avanços muito importantes, que foi para essa lei aí, ficou bom para todos os trabalhadores até a nível de Brasil. Isso quem vai poder falar melhor até é o Mário e o José Adilson. Mas a questão que a gente já vinha discutindo era quando que seria assinado, né, que seria sancionado para virar a lei, né, que virou agora a 14.047. A gente tentou, os esforços foram grandes para a gente adiantar o máximo possível, né, para quando chegasse essa data, a gente conseguisse já trazer de imediato esse trabalhador. É claro que esses 4 meses foi bem tumultuado, né, a questão da perca desses trabalhadores.
nós tivemos que conversar bastante, tivemos que nos reinventar praticamente todos os dias. A gente tem uma demanda, graças a Deus, de serviço muito grande no Porto de Paranaguá, e a estiva, de início, como eu falei, nós perdemos 500 homens e depois retornou 150 trabalhadores, e acabamos ainda ficando com 350 trabalhadores afastados desse quadro. Então, havia uma preocupação muito grande de nós atendermos, né, esse trabalho, né, do dia a dia no Porto. Essa era uma preocupação. Então, mas a gente conseguiu atender, sim, talvez não 100%, mas eu tenho certeza que 90% nós atendemos o trabalho. Em hipótese nenhuma, em período nenhum, ficou embarcação nenhuma parada, navio nenhum. A gente conseguiu, né, tirar o trabalhador dali. O que daria para fazer e o que deu para fazer, nós fizemos. Isso foi muito importante. Mas eu saliento novamente a preocupação nossa, como dirigente, como, né, presidente hoje do Sindicato dos Estivadores de Paranaguá, em trazer esse pessoal o mais rápido possível, até pela autoestima desse trabalhador que ficou afastado, pela questão também de ganho desse trabalhador que perdeu essa renda, aqueles que estavam já com benefício do INSS, salvo aqueles, né, que ficaram na indenização da medida provisória 945, mas a preocupação, sim, de trazer esse trabalhador, até pela falta que ele faz no dia a dia do trabalho, da necessidade da gente ter esse quadro novamente fortalecido da estiva. Mas a questão daí de chegar a essa data que chegou, de chegar ontem, como chegou, que o OGMO conseguiu trazer às 19 horas, colocando, a estiva voltou de imediato quase 160 trabalhadores, e agora no decorrer da semana, de ontem para hoje, porque a lei ela ficou que até incompletos 65 anos retornariam imediato para o trabalho. E acima de 65 anos, aqueles que quiserem trabalhar terão, né, que passar por uma avaliação, onde nós estivemos conversando, né, com a doutora também, Xana, para ver, né, com o médico, né, do OGMO, quais seriam esses exames. Porque a gente sabe que nós temos muitos trabalhadores acima de 65 anos que se encontram em plena saúde. Então, eles têm condições tranquilamente de voltar para trabalhar. Sem dizer que foi foi uma conquista muito grande, né, da gente ter conseguido isso, de conseguir trazer esse trabalhador acima de 60 anos, até então, porque existe uma recomendação da Organização Mundial de Saúde na questão dos 60 anos, na questão de risco, mas isso foi uma luta, claro, uma conquista das federações junto, de muita conversa, né, com o operador portuário, com a questão dos parlamentares, mas a gente conseguiu avançar nisso daí. E isso traz, né, esses trabalhadores de volta para o posto de trabalho e fortalece. A questão é que a gente, que agora tem essa discussão, assim, que vai acontecer durante essa semana, é que foi passado a questão de alguns exames que a doutora pode até explicar melhor, na questão lá da glicemia, né, da questão do eletrocardiograma, para essas pessoas acima de 65 anos. A gente tem que salientar aqui que aqueles trabalhadores que possuem comorbidade, eles não retornarão mesmo, que se eles continuam, enquanto eles não conseguirem, né, melhorar esse quadro clínico dele, eles continuarão recebendo esse auxílio, né? Então, eu digo só, o que a gente tem que conversar é mais essa questão dos exames, como é que está sendo feito, é isso aí, doutor. A senhora pode esclarecer, aqueles que têm 65 anos ou mais, qual é o caminho que eles devem adotar se quiserem voltar ao trabalho? Bom, Ciro, Everson, a gente teve, então, a MP 945 sancionada, né, pelo governo federal. Ela trouxe várias mudanças na regra de afastamento, na regra de indenização. Em relação aos afastamentos, né, só contextualizando um pouco, ela incluiu a perda do olfato, né, como um sintoma do Covid. Então, aquele trabalhador, além de, né, apresentar febre, tosse seca, dor de garganta, se também tiver perda do olfato, vai ser afastado da escala. Em relação, acho que um dos pontos mais polêmicos, que era a questão da idade, então a medida provisória, ela retornou, né, ela
houve essa alteração no limite de bloqueio dos trabalhadores por idade, passando de 60 para 65 anos. E ontem mesmo, então, como o Everson colocou, o OGMO retornou, na escala da noite, todos os trabalhadores que possuem idade, então, entre 60 e 64 anos, e que não possuem nenhuma das comorbidades previstas na lei, como doença crônica, doença respiratória, doença cardíaca, né, que não sejam imunossupressores. Então, a gente já retornou esse pessoal. Foram 232 retornos efetuados ontem, de imediato. E com relação aos trabalhadores com idade igual a 65 anos ou mais, a lei também possibilitou, então, que eles pudessem retornar ao trabalho, mas com algumas condicionantes, né? A lei coloca que ele não pode possuir, então, nenhuma das comorbidades, e também ele deve comprovar que ele esteja com uma boa saúde, né? Que possa exercer as suas atividades laborais. E como que ele vai comprovar que ele tem boas condições de saúde? Então, a gente tem que exigir, pelo menos, desses exames, né? A gente conversa com o médico aqui, que é o de glicemia, de hemoglobina e eletrocardiograma, que eles vão apontar se ele tem pressão alta, se ele tem a diabetes, se ele tem diabetes e se a diabetes é descompensada, porque a gente sabe que tem essas métricas, né, do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, e o trabalhador pode ser hipertenso, ele pode ser diabético, porém, se ele tiver uma hipertensão controlada, se ele tiver a diabetes que não esteja descompensada, ele pode continuar trabalhando. Como o próprio Everson colocou também, a gente tem uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, que coloca, então, no grupo de risco os trabalhadores acima de 60 anos. Com base em estudo científico, né, entendimento técnico sobre o assunto. E agora a gente tem uma lei que possibilita, então, que esses trabalhadores possam voltar a trabalhar. E aí, é claro, a gente sempre preservando, acho que o intuito maior é preservar a saúde do trabalhador, então, a gente tem que exigir que ele comprove que ele tem essa boa condição de saúde para que ele volte a trabalhar. A gente não pode permitir que um trabalhador que tenha qualquer problema de saúde, principalmente as comorbidades já previstas agora na Lei 14.047, retorne ao trabalho. Porque a gente sabe que ele é mais vulnerável a ser infectado, e se infectado, ele tem uma chance muito maior de ter um agravamento da doença, inclusive a questão do óbito. Então, por conta disso, que o OGMO está exigindo para principalmente esse pessoal com idade entre 65 ou mais, que eles compareçam no OGMO, que eles assinem um requerimento, né, pedindo o retorno, até porque a lei estabelece isso, que esse retorno tem que ser livre, espontâneo à vontade dele, então ele tem que assinar esse requerimento, e que ele apresente um laudo médico acompanhado dos exames atualizados, né, de que ele possui boas condições de saúde. E aqui eu faço também um destaque no seguinte sentido. Assim que ele entregar tanto o laudo quanto os exames, o nosso médico ele vai avaliar e vai retorná-lo, porém, se tiver qualquer inconsistência nessa documentação, ele vai chamar o trabalhador para uma avaliação. Eu tenho aqui só agradecer aí a doutora Xana, né, o OGMO, né, que ela vem na vanguarda aí aqui, e automaticamente, na primeira reunião, nós tivemos a reunião na sexta-feira, já passou o número, né, de trabalhadores que iam retornar, e tão pronto, já ontem, já conseguiu. Eu sei que tem toda a dificuldade, né? Estão com o número reduzido, né? Também. E foi normalizado, né? Esse pessoal, eu sei que estava muito ansioso, estavam cobrando, né, Everson? Não era fácil, mas graças a Deus aí deu tudo certo, o pessoal já estão retornando e a gente tem que tomar ainda os cuidados ainda devido ainda. O OGMO, eu lembro quando nós iniciamos lá no portão 5, né, que a doutora veio com as bombonas lá para implantar
para lavar as mãos, foi a primeira já a se manifestar e tal, junto com a Intersindical. E daí veio o governo do estado, o Porto, e todos se uniram, né, contra essa guerra que se estabeleceu. Era uma novidade para todos, mas com a união de todos os trabalhadores, o OGMO, Porto, Prefeitura e todos os sindicatos, e os trabalhadores, né, principalmente, né, tiveram consciência, né, que tem de usar máscara, lavar a mão, as mãos e aglomeração e tal. E tivemos bons resultados. Ela tem aí um relatório, né, de todas as informações, né, das pessoas que foram, assim, que tiveram já hoje, já foram infectados, né, mas já estão hoje, graças a Deus. Nós tivemos poucas baixas, assim, que, graças a Deus, assim, a gente orou muito, a gente pediu, e agora já está diminuindo tudo, mas não podemos abaixar a guarda, né, Everson? Então, nós só temos aí comemorar ainda sei que ainda está longe, a gente tem de lutar muito, não podemos abaixar a guarda ainda. E eu tenho certeza que o OGMO sempre esteve junto aí com os trabalhadores, cuidando, né? E muitas vezes é mal compreendido e o pessoal não entende, mas é um cuidado que tem com todos os trabalhadores, né, doutora? É isso mesmo, Everson. Everson, desculpa, Uziel. Nós, assim, estamos, desde, como você bem lembrou, né, mesmo antes de ser declarada a pandemia, o OGMO ele já estava atento a essa questão do coronavírus, já tinha realizado reuniões com todas as autoridades, já tinha feito simulado, né, da nossa equipe médica para atendimento no Porto, e tão logo foi declarada a pandemia, a gente já atuou de forma muito forte em relação às medidas preventivas, né, colocamos os lavabos portáteis ali no Porto, o qual aí serviu de modelo para muitos outros portos. A gente entregou kits com álcool, né, frascos de álcool em gel e máscaras. Então, a gente teve vídeos, né, orientando as questões de higiene, né, para o trabalhador que foi colocado no transporte. Então, foram várias as medidas educativas e preventivas que o OGMO adotou. A gente passou por essa fase preventiva, depois a gente passou numa fase um pouco mais ostensiva, que era justamente a gente tentar conscientizar os trabalhadores dessa importância da utilização da máscara, de não realizar aglomeração, de higienizar as mãos. Então, a gente atuou mais fortemente nisso, até com medidas disciplinares nesse sentido, muitas vezes mal compreendidas, mas com o intuito sempre de garantir a saúde do trabalhador, das pessoas que estão trabalhando com ele, né, e de seus próprios familiares. E isso foi, né, teve um resultado muito positivo. A gente tem aí um índice muito baixo de contágio aí no Porto. Com certeza foi um excelente resultado que a gente está tendo até hoje, porque a gente teve que conviver com o vírus, né, e tomar todas as medidas necessárias para que a contaminação fosse baixíssima. Isso a gente trabalhou muito forte, mesmo antes da pandemia. Então, realmente um resultado para a gente muito importante. Infelizmente, tivemos algumas perdas, mas que né, graças a Deus, aí, em vista de como esse vírus foi atuando a nível geral, a gente tem um número bem baixo de contaminação e de perdas. Eu não tenho dúvida, doutora Xana, que as ações tomadas levaram a esse, né, graças a Deus, a esse cenário, né, de poucas percas, né, entendeu? De poucas baixas. Havia uma preocupação muito grande de todos, né, de nossos, né, a preocupação dos sindicatos, dos dirigentes com os nossos associados, que estaríamos na linha e estamos nessa linha de frente aí, né, no dia a dia, né, foi considerado uma atividade essencial, o qual não paramos, né, fomos chamados até pelo governo, né, em Curitiba, onde tivemos reuniões, a preocupação para que o porto continuasse funcionando, que isso geraria um caos muito maior, né. Claro, estamos aí, como bem dito, a pandemia está aí, né? Vamos ter que conviver com ela. Mas eu tenho certeza que não só nós, sindicato, nós dirigentes, né? Não só o OGMO, não só o operador, que existe um bem maior que é a vida. E isso nós vamos zelar sempre por isso. Essa é a nossa preocupação sempre.
Muito bem, são 7 horas e mais 41 minutos. Eu quero agradecer a gentileza da doutora Xana Carolina, diretora executiva do Ogmo, em atender a nossa equipe para que a gente pudesse dialogar, conversar sobre a Lei 14.047. Falamos um pouquinho também sobre a polêmica dos EPIs da semana passada, já devidamente esclarecida. E eu costumo dizer, doutora Xana, que o mundo vem avançando, né? E a classe laboral, ela, através desses líderes da atual Frente Intersindical, os atuais dirigentes de sindicatos, têm buscado sempre o diálogo, através, claro, das suas federações também. Mas vivemos um novo tempo e eles têm buscado muito o diálogo e têm encontrado na direção do Ogmo também a porta aberta para dialogar. Não fosse assim, as coisas não estariam indo muito bem como estão aqui no Porto de Paranaguá. Operadores portuários, Ogmo, TPAs e também a autoridade portuária representada na pessoa do presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando. Eu acredito que o Porto de Paranaguá vem batendo recordes em função deste diálogo e deste clima bom que há em Paranaguá. Obrigado, doutora Xana. Uma boa noite. Fica à sua disposição aí a nossa live para suas considerações finais. Obrigada, Ciro. Gostaria de agradecer o convite, é um prazer sempre estar participando aqui com vocês, eu assisto sempre as lives. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, o diálogo, com certeza, se a gente manter esse diálogo, a gente consegue avançar, a gente consegue alcançar bons resultados. A prova disso foi o que a gente acabou de colocar, né? Além de termos um baixo nível de infecção por Covid aqui no Porto, conseguimos manter as atividades portuárias com segurança para o trabalhador, o que é muito importante. E o Ogmo sempre está de portas abertas para atender todos os trabalhadores. Queria parabenizar pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo. E com essa parceria, com certeza, quem tem a ganhar é só o trabalhador mesmo. Muito bem. Conversamos com a doutora Xana Carolina. Ela é diretora executiva do Ogmo Paraná. Vamos dar uma passada, já vou chamar o Mário Teixeira, mas antes eu quero informar também que, infelizmente, em função de internet, da falta da internet lá em Vitória, no Espírito Santo, pelo menos onde está o nosso presidente da Federação Nacional dos Estivadores, o José Adilson, nós tivemos que adiar a participação do presidente da FNE para uma próxima oportunidade. Enquanto isso, Bartolomeu Faria dá os parabéns para a live, Carlos de Oliveira do Nascimento, Anderson Maurício, Aldo Max Ferreira diz assim: Everson e Osiel, parabéns pelo programa, é de muita importância estas conversas e esclarecimentos para nossos irmãos de Paranaguá e também para outros portos, como o nosso de São Francisco do Sul, assim podemos trabalhar juntos para um país melhor. Obrigado pelas palavras, Aldo. Arrumadores, né, de São Francisco aí. Um abraço, tal. E está aqui também os nossos companheiros, né, de Itajaí, né, o nosso amigo. Muito bem, vamos. Isso. Hernando. Ladir Tibilete, boa noite, Aí, senhores. Ex-secretário dos Vigias. Boa noite, Ladir. Luiz Veiga, boa noite. Deus abençoe a todos. Anderson Berto, boa noite. Carlos de Oliveira Nascimento, boa noite, senhores. Grandes abraços. Eliel Teodoro dos Santos, parabéns pela live. O secretário aqui da gestão do presidente Osiel Felisbino. Almir Pereira, boa noite. Há 8 anos que eu tenho diabetes, nunca fiquei fora do trabalho. Agora, meu grau é 151 de glicose e hoje estou de fora. É uma pena, essa diabetes terrível, né? Uma doença silenciosa. Almir Pereira diz que tem 61. Jober Oliveira Moraes, boa noite. Que Deus abençoe a todos. O Jober é estivador, né, Everson? Estivador. Estivante Afonso Correia, precisamos tomar cuidado com essa falta da mão de obra, porque pode dar motivo ao operador portuário, através de liminar, colocar o pessoal dele. É uma preocupação também dos dirigentes, né, Everson, essa questão? Acho que isso é uma preocupação de todo o sindicato, né? De todo mundo que está à frente do sindicato, né? Em manter, né, claro, essa mão de obra, de ter essa mão de obra com qualidade, qualificada, responsável por trabalho, de não faltar e poder atender as requisições, uma vez que, né, que os operadores façam as requisições, a gente consiga atender, sem sombra de dúvida, com a melhor qualidade, com a melhor eficiência. Então,
isso que aconteceu com essa medida provisória, com o afastamento dos trabalhadores, foi uma preocupação muito grande para dentro de todos os sindicatos, tenho certeza. Nós, como Estiva, a gente sentiu muito essa questão da perca desses trabalhadores, que graças ao bom Deus estão retornando ao seu ambiente de trabalho. Já estamos aí com mais de 160, 170 trabalhadores, e tenho certeza que esses que estão fazendo os exames agora, os que têm mais de 65 anos, estarão retornando essa semana aí para o seu habitar, né, para o seu ambiente de trabalho. Muito bem colocado aí, Afonso, e colocado pelo nosso presidente Everson Leite também. Térbio Castro da Silva, grande Térbio, boa noite, Térbio. Graças a Deus e a luta da Intersindical, esses trabalhadores voltaram ao trabalho. Bruno Filispino está colocando aqui que tem num grupo da Unespar, aqui em Paranaguá, uma pesquisa aí, quem quiser responder o questionário, está ali o link. Valeu, um abraço. Bruno, é teu parente, Everson? Osiel? Hã? Meu sobrinho. Ah, teu sobrinho. Estou vendo aí uma pesquisa aí. Olha que legal. Sobre também segurança do trabalho e dos sindicatos armadores. Percepção, né? Eliel Teodoro, parabéns às 3 federações dos trabalhadores portuários que nos representam muito bem nas demandas em prol dos trabalhadores. Valeu, Eliel. Bruno Felizmino está falando ali. Eli Freitas, esse é o nosso Eli. Eli Freitas é o nosso Eli, né? Eli Capeta, Eli. Estamos juntos, Everson. Estamos juntos, Eli. Marili Freitas, boa noite. Estamos juntos para mais um encontro da semana. Reinaldo Davi, parabéns a todos. Parabéns pela live. Juntos somos mais fortes. Vamos lá. Ana Paula Matoso, essa é a digníssima do presidente e licenciado João Lozano. Ela diz assim: boa noite a todos, Deus abençoe a vida a todos, principalmente a doutora Xana Carolina, que esclareceu muito bem sobre os EPIs. Vamos lá, vamos a Brasília então. De lá a gente aciona o nosso presidente da FENCOVIB, Mário Teixeira. Boa noite, Mário. Falando sobre a Lei 14.047 de 2020, chegamos aí à sanção presidencial, através da sanção do presidente Jair Bolsonaro na segunda-feira, e que, com sucesso, não houve nenhum veto, pelo menos que abarcasse aí a parte do trabalhador portuário. Mário, boa noite. Boa noite a todos vocês, mais uma vez. Boa noite aos companheiros que entraram depois que eu cumprimentei inicialmente a todos. Eu gostei primeiramente, dizer parabéns pelas colocações da doutora Xana. Eu estou vendo que está havendo um bom entendimento do OGMO com os trabalhadores. Só uma questãozinha que eu quero deixar para ela, se ela estiver por aí, puder responder. Nós estamos tendo alguns problemas no Brasil aí, que vocês não sei se estão passando por ele aí também. O inciso 2º do artigo 2º, ele estabelece que o chamado isolamento domiciliar para pessoas que coabitam com pessoas diagnosticadas com Covid-19. Eu não sei se tem algum caso aí, mas é uma questão que está passando meio desapercebida, porque tem muitos casos de pessoas que estão coabitando com alguém com Covid-19 e em alguns lugares, em alguns portos, não está tendo essa preocupação de ficar isso aí. E essa pessoa acaba trazendo para dentro do trabalho a contaminação. Muitas vezes a pessoa ele é assintomática. Ele está lá, não tem sintoma nenhum, mas está com Covid. Então, essa é uma questão que depois eu gostaria, se a doutora Xana puder responder. E dizer também o seguinte, que a tramitação, o processo legislativo, vamos dizer assim, da MP 945, a gente começou a discussão muito antes de sair a MP. Então, houve tipo de uma triangulação entre governo, as federações trabalhadoras e as entidades patronais. A gente veio discutindo, quer dizer, tivemos surpresa, é claro, que nas primeiras discussões, praticamente se tratava de um dispositivo transitório, 100% transitório. E depois, no final das contas, a gente percebeu que... Aliás, do início já falava que algumas coisas não seriam transitórias, mas como se discutiam a questão transitória, esperava que fosse prevalecer só durante a pandemia. E aí nós vimos, você viu aí, todo mundo sabe, que passou a ser definitiva a atividade essencial, passou a ser definitiva esse tipo de multifuncionalidade, que, no nosso entendimento, era meio confuso, porque
o dispositivo, o parágrafo que estabelece a exclusividade, a multifuncionalidade, está no artigo que o caput prevê a negociação coletiva. E além do que, o artigo 36 da própria Lei 12.815 prevê que o órgão gestor deve obedecer regras de contrato, convenção e acordo coletivo de trabalho, né? E, então, a gente teve aí alguma surpresa. A escala eletrônica, para nós não foi surpresa, para nós até foi interessante, a gente até gostou da decisão, mas ela não foi, ela também ficou sendo definitiva, e posteriormente apareceram aí o artigo 12 e 13, principalmente, que ficaram definitivos. Nós tivemos agora, recentemente, muita discussão com relação a possíveis vetos, né? O ministro da Justiça, ministro interino da Justiça, ele queria, porque queria, que fosse vetado o inciso 4º e o parágrafo 5º do artigo 2º, fala sobre os trabalhadores com 65 anos de idade. Mas, de certo modo, era um desentendimento dele, que ele não estava fazendo a leitura correta. Foi mostrado para ele que, se fosse vetado esses dois dispositivos, ia liberar geral. Não tinha nada restringindo o trabalhador com mais de 65 anos, com mais de 60 anos. Então, houve essa discussão muito grande. E ultimamente se falava muito em alguns vetos. Principalmente se falava do veto do artigo 11, que é o que abria, que dá uma certa autonomia para a ANTAC, aí também se falava em vetar. E acabou que só vetou o inciso lá uma alteração que teria na Lei 12.115, tá? E também derrubou o artigo 11, aliás, da ANTAC seria o artigo 13, que queriam vetar. E o artigo 11 acabou sendo vetado, que existia ali uma possibilidade de os operadores portuários deixar de contribuir por um período aí para o ensino profissional marítimo, EPM. Isso aí também foi vetado. E no mais, como falou aí o Ciro, prevaleceu o nosso pleito de retornar os trabalhadores até 64 anos, e a possibilidade dos demais, ou seja, com mais de 65 anos ou mais, também, se comprovarem que não tem comorbidade, retornar ao trabalho. Isso aí foi bom, muita gente vai voltar. O único problema que continua preocupando é que os trabalhadores com mais de 65 anos, com comorbidade, que estiverem aposentados, esses aí não vão voltar e também não vão pegar a indenização. Outro problema, doutora Xana, que está pegando aí, não sei se a senhora está ouvindo, não é o caso de Paranaguá, é que nos portos menores, Cabedelo, Natal, Areia Branca, diversos portos do Nordeste, eles têm um problema que os trabalhadores muitas vezes não atingem a média, não atingem o salário mínimo. Então, ficou a dúvida. Como a lei entrou em vigor agora, dia 25, né? Eles até o dia 24 tinham uma regra, a partir de 25 tem outra regra, e essa regra nova também estabelece o salário mínimo como um valor mínimo, R$ 1.045, que é o salário mínimo. Então, está essa dúvida, que nós já passamos, inclusive, hoje para o secretário de Portos. E como é que vai ficar isso aí? Se o trabalhador vai ser fracionado o salário mínimo? Acredito que não, tá? Porque lá no Nordeste vai ter casos que o trabalhador ainda não vai atingir o salário mínimo, mesmo com 70%. Essa é uma questão que também estamos debatendo. No mais, nós tivemos hoje uma reunião interessantíssima. O escritório de advocacia do Dr. Tiago Miller, de São Paulo, ele promoveu um debate sobre reserva de mercado de trabalho. Ele trouxe para a reunião o Ministério da Infraestrutura, pelos trabalhadores foi eu e o Zé Adilson, pelos empresários foi o Aquino, o presidente da BTP. Houve uma discussão muito acalorada, porque o tema principal
que foi discutido foi a questão da prioridade e a exclusividade na contratação. Já sabe que esse assunto é muito polêmico entre nós, os empresários. Também se falou em outros assuntos mais preocupantes, principalmente a BTP defendeu muito, e até o Aquino chegou a defender também, a questão da revisão do modelo OGMO, revisão do sistema de trabalho portuário, revisão do sistema de mão de obra nos portos. Então, foi uma discussão assim, já praticamente nós vamos ter que, logo daqui uns dias mais, vamos ter que começar a matar outro leão aí, que essa discussão vai começar a vir à tona. Também nós estamos discutindo nesse momento a questão da lei da cabotagem. E já conversamos com o governo, e já pedimos para ele que o projeto que está tramitando, a rigor é um bom projeto, os marítimos concordam, mas a nossa preocupação é que existe, na tramitação do processo legislativo, começa a cair emendas, e nós estamos convencendo o governo, e ele está até concordando conosco, de não aceitar nenhuma emenda que nós chamamos jabuti, uma emenda estranha ao processo, que venha tentar mexer com o direito dos trabalhadores portuários avulsos nesse projeto de lei. Também estamos trabalhando em cima disso aí. É como eu disse, todo dia a gente tem que matar o leão, e tem uma desse leão que já está tramitando aí. É isso aí, pessoal, e fico à disposição. Muito bem. Mário, eu falava pouco, inclusive a gente falava pouco com a doutora Xana, a gente falava ontem também na rádio, quando eu entrevistei o Everson e o Osiel, falei há pouco com a doutora Xana, justamente sobre a questão do diálogo, o amadurecimento do TPA, o amadurecimento do dirigente sindical, do TPA de um modo geral, que tem buscado a resolução dos seus problemas no diálogo. E essa questão da sanção presidencial e da construção do projeto de lei foi através de muito diálogo. Doutora Xana, não sei se a senhora nos ouve, se a senhora quiser se pronunciar acerca do questionamento do Mário Teixeira, pode ficar à vontade. Volto aqui sim, Ciro. Então, doutor Mário, vamos colocando aí o primeiro questionamento, né, que é a questão do trabalhador portuário avulso coabitar com alguém que tenha sido diagnosticado com Covid-19. A gente teve caso aqui, sim, mas qual é a nossa dificuldade em relação a isso? É como chega essa comunicação ao órgão. Como que o órgão fica sabendo que aquele trabalhador portuário avulso está convivendo, né, com uma pessoa que foi diagnosticada. No caso que a gente teve, foi uma situação, ele mesmo entrou em contato conosco para dizer que a mulher dele estava com Covid. Então, imediatamente, a gente já fez o afastamento dele, já colocou ele para o recebimento da indenização. Posteriormente, até me parece que ele foi infectado também. Mas o que acontece? A gente tem uma dificuldade, até a gente já dialogou muito com os trabalhadores, com a intersindical e com os sindicatos em relação a isso. Como o órgão, né, a informação chegar ao órgão de que o trabalhador ele está com suspeita de Covid ou ele foi diagnosticado com Covid. A gente tem uma dificuldade muito grande em relação a isso. Então, uma das ações que a gente adotou para que a gente minimizasse esse problema, não reduzisse totalmente, mas pelo menos minimizasse, o monitoramento desses trabalhadores. Então, o que a gente faz? Todos os dias, a nossa equipe operacional ela verifica se os trabalhadores estão há mais de 3 dias sem se habilitar ou não. Se eles verificam que aquele determinado trabalhador ficou mais de 3 dias sem se habilitar, o que, né, a gente sabe que é bem comum aqui, principalmente agora em tempos de pandemia, que a equipe está mais reduzida, a nossa equipe médica entra em contato com esse trabalhador para verificar o que está acontecendo, né? Aí a gente, de repente, consegue essas informações, já tivemos sucesso em relação a isso, de se ele está em casa porque ele está com suspeita, se ele foi diagnosticado, entendeu? Então, a gente está conseguindo sucesso em relação a isso, mas ainda a questão dessa comunicação
é um problema que a gente tem enfrentado, né? O órgão ter o conhecimento que aquele trabalhador está com suspeita ou diagnosticado com Covid. Essa acho que era o primeiro ponto. O segundo ponto, o doutor colocou a questão do salário mínimo. Eu tive uma interpretação da lei no seguinte sentido, né? Então, a média passou de 50% para 70%, e ela também ampliou o período, né? Antes era de 6 meses, agora passou a ser 1 ano. Se o valor que o trabalhador tiver de indenização mensal for inferior a um salário mínimo, então ele vai ter o direito de receber esse valor de um salário mínimo, tá? Desde que ele não possua outra fonte de renda. Ou seja, ele tem que ter no porto a sua única fonte de renda. Aí sim, ele vai ter o direito de receber um salário mínimo. Então, nesse aspecto, foi essa leitura que a gente fez do artigo, e é assim que a gente está preparando aqui todo o nosso sistema para começar a aplicar desde ontem, então, né? E acho que, por fim, só colocando essa questão do modelo ótimo, né? Eu acho que o pessoal que me conhece daqui da Intersindical, dos presidentes dos sindicatos, eles vão poder colocar isso, né? Eu busco sempre o aperfeiçoamento do trabalhador para que a gente possa manter esse modelo. Eu sempre falo, o negócio do ótimo é fornecer mão de obra, né? Então, a gente não quer perder esse modelo. Então, a gente busca sempre aperfeiçoar essa mão de obra para que o operador portuário, ele queira contratar o trabalhador portuário avulso. Tá? Então, essa é a nossa ideia aqui, enquanto ótimo de Paranaguá. Acho que eram esses que eu anotei aqui, se tiver mais algum. Não, é o seguinte, Ciro, se me permite, eu agradeço a doutora Xana, e só para dizer o seguinte, com relação à coabitação, é muito interessante, doutora, é muito interessante, aí sim, a participação ativa dos dirigentes sindicais. Eles, os dirigentes sindicais, eu acho que tem condições de ficar, de acompanhar, de procurar, colocar diretores para acompanhar, os fiscais gerais para acompanhar, para ajudar, porque realmente para o órgão é difícil, você tem razão. E outra coisa, ele também tem que ter uma comprovação médica também que a pessoa que está sendo coabitada com ele não é fácil, é uma questão complicada, está sendo colocado para a gente. E com relação à sua interpretação aí da única fonte de renda, talvez, eu já conversei com companheiros sobre esse assunto, talvez em portos, que tem, no caso de Paranaguá, Vitória, Santos, Itajaí também tem bastante serviço, São Francisco, até isso funciona. Mas você imagina os portos pequenos lá do Nordeste, que o trabalhador obrigatoriamente precisa ter praticamente outra atividade para poder ter o mínimo de ganho até para manter a sua vida própria e da família. Então, cada caso é um caso. Eu acho que a sua interpretação talvez ela encaixe bem aí, mas para o Nordeste já seria um pouco diferente. É isso. Obrigado. Para fortalecer toda essa questão aí, né, para a gente, temos conversado também, conversei com a doutora Xana, a gente também tem feito um trabalho muito grande de orientação para aqueles nossos trabalhadores nessa questão de coabitar, né, que muitos, né, eu acho que quase 90% sai o marido e sai a esposa para trabalhar, sai o filho. Então, são pessoas, né, que estão toda hora expostas, né, nos seus trabalhos. Então, a gente sabe que é bem complicado isso, quando retorna, e às vezes ninguém busca o vírus, acaba, né, adquirindo ele. E às vezes chega em casa e às vezes a esposa está, o filho está, alguém está com o Covid. Mas a gente tem orientado bastante, né, aquele trabalhador nosso, que ele se afaste, né, imediatamente, até então, porque tem a questão da indenização, né, existe esse afastamento já de 14 dias, no qual ele fica recebendo, né, também, né, dentro da indenização, mas a gente também tem monitorado, né, e tem mais essa questão da monitoração do ógimo, que acompanha as escalas. A gente também fazemos essa frente lá, né, porque a gente também tem os médicos lá na clínica, também temos os profissionais lá para fazer esse atendimento. Então, quer dizer que se esse trabalhador às vezes se afasta lá por 1, 2, 3 dias, já starta, né? Já levanta um alerta
para saber o que foi que aconteceu, se só foi viajar, ou se está afastado por isso, o motivo que foi. A gente também procura ligar e sempre, né, a gente vai meio que policiando essa questão. Então eu digo, então isso também é muito importante, cada sindicato fazer esse dever de casa, né? Isso ajuda. O sindical tem, e o GEL, viu, GEL? Vocês têm que aprofundar nessa discussão, porque isso aí, o trabalho vai ser muito importante, o trabalho de vocês vai ser muito importante para ajudar o órgão nesse sentido. Isso mesmo, Mário. A gente tem caminhado, tem se reunido aí quase que diariamente, né? O sindicato, a intersindical, sempre junto, né? Buscando ver isso aí. Até então, pelo tempo que a gente já está, né? De convívio, né? Não só intersindical, mas com os dirigentes dentro do sindicato, a gente já sabe, né? Eu acredito, né? O sócio já conhece praticamente 1 a 1 lá dentro da sua entidade, né? Eu acredito que o Osiel também tem feito esse acompanhamento bastante, né? Existe essa preocupação agora, né? Pelo menos para a gente tentar amenizar essa situação do Covid, né? Com certeza, Everson. Nós temos acompanhado, sempre estamos em contato lá com o OGM e sempre parece alguma novidade, alguma coisa suspeito, a gente está em contato com o OGM sempre. Tá aí, toda a intersindical tá em alerta aí. Vamos lá, Manuel Pereira diz boa noite. Paulo Cardoso, nosso Paulão, meu querido Paulão, um abraço, meu irmão. Parabéns à Intersindical e a todos os envolvidos nessa luta para a volta dos companheiros. Essa foi a resposta dada para aquelas pessoas, segundo Paulo, que por motivo de política partidária e sindical torciam para que não desse certo. Senhores TPAs, segue o comentário do Paulo Cardoso. Senhores TPAs, peço que aqueles que não autorizaram o desconto do imposto sindical que reflitam, pois as federações são importantíssimas nessas horas. Deus e família são os maiores alicerces da vida de um homem. Parabéns a todos os sindicatos de Paranaguá. Excelente comentário, né, Everson? Tem muita gente aí que não quer fazer aquele desconto do imposto sindical, mas é de fundamental importância para que os sindicatos sobrevivam. Paulo colocou 2 situações aqui. Primeiro, né, Paulo, bem, boa noite, né? Obrigado por estar acompanhando a gente aí também. O cara da labuta do dia a dia aí, guerreiro, sempre está conosco aí, sempre buscando e querendo o melhor para o nosso sindicato. A questão de, infelizmente, né, Paulo, e ainda bem que é um grupo pequeno, né, é minoria daqueles que querem quanto pior, melhor. Isso a gente já tem superado ao longo desses anos aí que a gente está à frente do sindicato. A gente está mudando toda essa visão, eu acredito, essa visão dos trabalhadores. A Estiva amadureceu muito nesses anos, eu fico feliz, a gente cresceu muito, cresceu como sindicato, crescemos como companheirismo, crescemos, porque a vida leva nós a isso. Então, infelizmente, ainda tem alguns companheiros que apostam no pior, mas eu tenho certeza que 99% querem o melhor para o sindicato. Essa questão também, né, do desconto, e isso mostrou agora, né, nesse momento que a gente está passando e vivendo aí, da questão das federações, né, terem se dedicado dia e noite e se dedicam dia e noite, salvo que eu faço parte, né, eu sou um delegado também da minha federação, sou diretor também, né, da federação, e aí a gente chama de tentáculos, né, e eu represento o Sul, aqui é a questão do Sul, então eu represento Paranaguá, Antonina, represento aqui Itajaí, Porto Alegre, Ibituba, junto com o Marcos. Então, a gente que faz todo esse atendimento aqui, São Francisco. Eu acredito que, como aconteceu algum problema, às vezes, que é lá na região sul, o Marco atende, quando é mais para cá, perto nosso, eu acabo atendendo. Então, somos nós 2 que atendemos a região sul. Isso foi uma missão que Zé Dilson deu para nós e a gente tem feito da melhor forma possível. Como foi que aconteceu a questão da medida provisória 945, que o relator era o Felipe Francischini. Mas eu tenho certeza que isso vai abrir, né, a cabeça de cada trabalhador para a importância dessa contribuição aí todo ano, né, para a federação, né, para a confederação. Muito bem, Eli Freitas diz, parabéns a todos os companheiros que regressaram ao trabalho, diretoria que muito se empenhou em ajudar.
Parabéns, Everson Leite, pelo bom serviço prestado pelo sindicato, Eli Freitas. Aparecido Ribeiro da Silva, boa noite para todos vocês, que Deus abençoe a todos. Paulo Roberto Carvalho, ele diz que é arrumador do Porto de Itajaí, abraço a todos, tá aí, ó. Teu presidente está conosco aqui nessa noite, daqui a pouquinho ele vai dar um alô para vocês, o nosso querido amigo Hernando Correio. Eliel Teodoro, parabéns ao presidente da FECOVIB, Dr. Mário Teixeira, ao presidente da Federação dos Estivadores, Zé Adilson, presidente da Federação dos Portuários, Eduardo Guterra, pela luta incansável e pelas conquistas alcançadas. Márcio Aurélio Guapiano, Sindicato dos Conferentes de Itajaí, parabéns aos companheiros de Paranaguá, muito importante para todos os portuários. Lozano diz, Deus abençoe a todos, parabéns a todos os TPAs, um excelente retorno para todos, em especial a toda a família estivadora. Olha, ele diz assim, ó, era Eli Capeta de Freitas, agora é Eli Leite de Farias. Não entendi essa, Everson. Boa noite, Eli. Eli agora está morando na mesma rua que eu moro lá. E agora então ali só dá Leite de Farias, né? É que o nome da rua é Celestinaldo Farias, então ele já está se colocando lá. Boa noite, obrigado aí pela brincadeira aí, tamo junto aí sempre, né? Ai. O Correio Hernando é também diretor nosso, viu, Everton? O Hernando também é vice-presidente da FincoVive. Olha aí, ele não se apresentou assim aqui, Correio. Não, ele não se apresentou. E também o Márcio Guapiano também é diretor da FincoVive, também lá em Itajaí. Então o Sul também está representando muito bem a FincoVive. Sabe do trabalho que o Correio tem feito lá em Itajaí, né? Excelente trabalho, né? Também onde buscou bastante ganho para sua categoria, né? Buscou bastante mercado de trabalho. A gente sabe que quanto ele se dedica, e isso a gente já conhece ele de longas datas, né? De várias, né? Quando a gente tem nossas plenárias já, e sabe que ele também é incansável nesse trabalho dele aí. Mari Gabriel Jesus, abraço nobre presidente Osiel, é o pastor Ricardo Gabriel. Estivante Afonso, boa noite, feliz pelo retorno ao trabalho, muito obrigado a todos que tiveram influência. O pastor também diz assim, ó, e a todos os TPAs arrumadores que estão voltando, Osiel, teu querido amigo pastor Ricardo. É o diretor, né, de assuntos sindicais aí. Diretor de assuntos sindicais da Prefeitura de Paranaguá agora. Ele também agradece ao prefeito pela grande iniciativa de nos auxiliar das negociações. Correio diz assim, ó, nosso grande doutor Mário Teixeira, Federação Forte e Atuante, os grandes tubarões querem as fortunas e pagar um salário de miséria. Nossa luta é essa, manter nossa exclusividade. Sandro Feriado, Intersindical Itajaí, muito bem representada pelo nosso estimadíssimo representante Hernando Correio, a quem defiro todo o meu respeito e a mais alta consideração. Abraço fraternal. Vamos lá. Cumprimentando também o nobre presidente da Intersindical Itajaí, aproveito o ensejo para cumprimentar a pessoa de Mário Teixeira, grande líder, bem como os demais companheiros portuários das demais categorias, todos engajados pelo bem comum, ele quis dizer, da atividade portuária avulsa. Abençoados sejam, amém. Marcos Ventura Alves, boa noite, senhores, estamos a bordo, Ciro. Boa noite, Marquinhos, dono da casa, o chefe aqui, o presidente dos sindicatos dos vigias portuários. Um abraço. Sidney Santos Costa, precisamos fortalecer nosso sindicato, reativando nossa contribuição junto à federação. Parabéns ao nosso Mário Teixeira. Bom, são 8h15. De nossa parte, nós vamos encerrando com os nossos convidados Mário Teixeira e a doutora Xana. Eu deixo aí no encargo do Everson Leite, presidente da Estiva, e ao Osiel Felizbino, as despedidas com os nossos convidados. Desde já, nosso muito obrigado ao Mário e à doutora Xana, e agora é com vocês aqui para a despedida deles. Primeiro vamos agradecer às mulheres, né? Doutora Xana, muito obrigado pela participação, né? De nos atender aqui, estar conosco aqui na live, né? E também no dia a dia, né? Porque na realidade hoje ela está na live, mas a gente praticamente temos problemas para resolver todos os dias. Então todos os dias nós estamos lá, tendo que ligar, e assim é que funcionam as coisas. Eu disse, esse período de pandemia acabou, a gente acabou trabalhando 1 ano e 4 meses, ou mais ainda. Eu digo, né? A gente brinca, às vezes tem que brincar, acabamos tendo que nos reinventar quase que diariamente. E eu tenho certeza que a gente vai vencer mais isso, imposto, esse obstáculo.
vamos vencer essa questão de pandemia, do Covid, vamos superar e vamos sair muito mais fortalecido. Porque isso, né, fez nós nos reinventarmos, fez nós buscarmos solução, se aproximar, entendeu? Buscar o melhor para o trabalhador, né? Buscar o melhor zelo, o maior cuidado, porque tem que ser trabalhador lá, ele, né, com saúde, né? Que é ele produtivo lá, acho que esse é o intuito de todos aqui, é isso que a gente sempre procura. Então eu tenho certeza que essa caminhada nossa está dando certo e sempre dará certo. Com essa intenção do melhor para o trabalhador, melhor para o associado, a gente junto consegue alcançar isso. Agradecer ao Mário Teixeira também, mais uma vez, sempre lá nessa luta, né? Mário, né? Sempre, eu digo assim, é o nosso guru, né? O nosso mestre, né? Sempre à frente, né? Às vezes, quando existe dúvidas, qualquer coisa, o Mário sempre também nos auxilia, não é de hoje. É muito bom ter conhecido, muito bom ter se aproximado, muito bom tê-lo como amigo. Essas duas feras também, né? O Mário, o Zé Edilson, o Hugo Terra também, que sempre está lá, né? Então, antes, quando tem as nossas plenárias, a gente se encontra e consegue fazer esse bate-papo, buscar os outros portos, os problemas que os outros portos vêm enfrentando. Eu acho que isso daí fortalece nós sempre. A plenária que você consegue descobrir cada situação de cada porto, como é que está vivenciando, como é que está enfrentando aquele problema. Eu acho que a gente é forte, sempre é forte, e a gente vai cada vez ficar mais forte, mas juntos. Juntos a gente vai caminhar para frente. Eu só tenho aqui, vou falar em nome da Intersindical aqui, os 9 sindicatos, agradecer aí a participação aí, doutora Xana, doutor Mário, foi muito bom hoje essa live, eu acredito que muitas pessoas tiraram suas dúvidas, foi muito, esclareceu muitas dúvidas, né? E, Mário, nós estamos aqui no Sul, né? O sindicato de Itajaí, o Marquinho lá de São Francisco, está existindo assim uma união agora, sempre estamos conversando, e eu tenho certeza que vai ter aí um movimento muito importante aqui no Sul, com essa união de todos aí. Então, um abraço a todos vocês e Deus abençoe, um bom descanso a todos que estiveram aí nesse momento aí. Então, na ordem, as despedidas da doutora Xana Carolina e depois do Mário Teixeira. Bom, agradeço participar, foi um prazer estar aqui, que bom que as dúvidas tenham sido dirimidas. E vamos lá, né? Juntos somos mais fortes. Obrigada. Oi, Mário Teixeira, suas despedidas, Opa. doutor. Ok. Foi muito bom, muito obrigado aí pela presença de todos, obrigado pela presença feminina aí, que além da competência, nos honra muito a presença dela como mulher, e também a interlocução aí de diversos companheiros, essa importante participação aí do Correio e do Marquinhos, lá como se falou, Marquinhos de São Francisco, é um ótimo companheiro. Também tem o Fernando, lá de Imbituba, também é muito bom companheiro, muito preparado também. Aí o Márcio, que participou, aí tem também os ativadores de São Francisco, que sempre estão com a gente, o Maico, presidente da conferência, que deve estar também ouvindo a gente aí. Obrigado por todo, obrigado pelos companheiros de Paranaguá, que também se comunicaram, que fizeram contato aí com o Ciro, que deixaram a mensagem aí para vocês, da Intersindical, e para nós como federação. Dizer que a nossa luta é essa aí. As federações, como eu disse, agora nós vamos começar a discutir outros assuntos de interesse dos trabalhadores portuários avulsos, que nós já iniciamos com o governo, e também temos a lei da cabotagem, e tem outras questões aí que a gente depois tem que avançar mais um pouco na discussão. Sabemos que, terminada a tramitação dessa lei, vai ter problemas sérios aí. A gente sabe que muitas pessoas já se preparam para tentar reverter algum prejuízo aí, não que as federações e os sindicatos estejam estimulando,
mas já existem movimentos aí com relação a alguns processos. Outro problema sério também nós estamos aguardando aí a publicação do acordo sobre adicional de risco. Vai ser um outro momento, a gente vai ter muita discussão, doutor Achano, sobre isso aí, com certeza. Vamos nos preparar, vamos ver como que a gente vai encarar isso aí. Sabe que a decisão a tese jurídica do relator não ficou muito boa, tanto para nós como para os operadores. Vamos ter que entrar com muitos embargos aí para tentar esclarecer muita coisa. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo espaço e continuamos à disposição. Boa noite, Mário Teixeira e também a doutora Chana. Vamos finalizando aqui também, antes da gente bater um papo rapidamente com o Correio, nosso presidente do Sindicato dos Estivadores de Paranaguá, Everson Leite. Uma boa live, né, Everson? Assunto bem debatido, muitos esclarecimentos e aí suas despedidas também nessa noite de quarta-feira. Realmente, Ciro, as lives têm sido bem produtivas, né? A gente tem trazido vários convidados aqui e a gente tem conseguido, né, atingir o que a gente quer de melhor, que é informação, passar para o trabalhador, né? O que ele pergunta aqui, a gente vai conversando e vai debatendo, um debate saudável. Boa noite para todos, né, que estiveram conosco até agora, né? Boa noite para aqueles, né, que sempre estão conosco também, né? Em especial, uma boa noite para aqueles trabalhadores do Sindicato da Estiva, para aqueles trabalhadores que retornaram ao trabalho, né, que voltaram agora, estão com todo aquele apetite de trabalhar, né, ansiosos, né, onde trouxe e levantou essa autoestima do trabalhador. Boa noite para a família estivadora. E só que a gente não pode que foi um obstáculo que a gente acabou de superar. Esse obstáculo que foi imposto, a gente conseguiu superar esse obstáculo e dizer bem claro que mais virão. Então a gente tem que ter muito cuidado, muita coisa ainda está por vir, mas eu tenho a certeza e tenho a fé, é Deus à frente de tudo, sempre eu digo, que a gente vai superar. Junto, nós somos mais fortes, junto, o diálogo leva a nós cada vez mais sermos mais inteligentes e superarmos no dia a dia todos esses obstáculos impostos ao trabalhador. Muito obrigado, Everson Leite, presidente do Sindicato dos Estivadores de Paranaguá. Bom, agora, antes da gente encerrar, presidente Osiel, a gente vai fazer a gentileza de receber o visitante que já se comprometeu conosco em vir na quarta-feira que vem para participar de uma live mais extensa, mas é claro que hoje ele já veio de Itajaí até aqui. Queria convidar o Hernando Correio para que participe aqui, venha até a bancada conosco aqui, para o seu boa noite, para você se apresentar aí para os companheiros TPAs aqui de Paranaguá e de todo o litoral paranaense. Boa noite, Correio, seja bem-vindo a Paranaguá. Paranaguá te recebe de braços abertos. Você que é o presidente da Frente Intersindical de Itajaí, do Sindicato dos Arrumadores. Pode ficar à vontade, o microfone é seu. Tá ligado já. Boa noite a todos os companheiros que estão nos acompanhando. Me chamo Hernando, mais popular, conhecido lá no Porto Itajaí como Correio. Detalhe do sotaque. Não quer diz. Estou atualmente como presidente do Sindicato dos Arrumadores e representando a Intersindical lá. Na próxima semana estaremos aqui com os companheiros aqui debatendo o assunto de desestatização. O governo federal tem anunciado aí muitas entrevistas da Secretaria de Portos sobre o tema. Tá pegando fogo lá em Itajaí. Tá pegando fogo. O Porto de Itajaí é um dos portos que está sendo anunciado no programa de privatização e nós temos muitas perguntas que não estão sendo respondidas. Nós, como trabalhadores, aqueles homens de caixa que estão lá no dia a dia deixando seu couro suado lá, são 118 anos não só de história lá em Itajaí, mas de trabalho daqueles companheiros e que não pode ficar com isso aí na memória, né? O emocional desses trabalhadores não está sendo fácil, a perspectiva que não sabe se vai manter o trabalho, se vai ficar desempregado. Então a gente precisa dessa resposta, se vai ter perigo de perder o emprego, por que o governo está dizendo, ameaçando o posto de trabalho. Então muitas perguntas que não estão sendo respondidas, que a gente precisa se mobilizar, a gente precisa que o governo dê uma resposta, porque além de história que nós temos trabalho, nós somos eficientes e nós merecemos respeito. Então é isso aí, né? Correio, para que você da nossa audiência possa entender o que acontece. Todos os portos, chamados portos organizados, eles são de propriedade da União Federal. E o governo federal ele pode delegar, não é? E no caso do
dos portos aqui do Paraná é uma delegação ao Estado do Paraná. E essa delegação, inclusive, se não me falha a memória, acho que o Zé pode me auxiliar, ele está em vigor, claro, a delegação, e tem ainda longos anos essa delegação para o Estado do Paraná. Por isso, por exemplo, o presidente do Porto e os diretores são nomeados sempre pelo governador do Estado. Né? Lá em Itajaí, o Porto, a delegação daquele Porto aquele porto também é do governo federal, mas ele é delegado para o município. A delegação é do município. E essa delegação está para vencer em 2020 e até 2040. Me ajuda lá por 2040, é isso? Me auxilia aqui o nosso jurídico, Dr. Raudimar Andretti. Obrigado, Raudimar, pela informação. E já em Itajaí, a delegação está vencendo, é delegado ao município de Itajaí, o superintendente de Itajaí, por exemplo, e seus diretores são nomeados pelo prefeito de Itajaí, diferente do estado do Paraná. Porém, o governo federal tem sinalizado com a possibilidade de desestatizar, de privatizar o Porto de Itajaí. As discussões já estão acontecendo, o governo federal do presidente Jair Bolsonaro, as discussões estão acontecendo e há uma preocupação muito grande da classe laboral, dos trabalhadores. E isso a gente vai discutir um pouco mais com o Hernando Correio na quarta-feira que vem na nossa live. É claro que ele já está convidado, ele vem aqui buscar um pouquinho da expertise, buscar um pouquinho também do apoio dos TPAs parnanguaras, dos dirigentes sindicais aqui de Paranaguá, e eu tenho certeza que o Osiel, o Everson, o Lozano, apesar de estar licenciado, vão hipotecar solidariedade e apoio aos companheiros lá de Itajaí. Eu tenho absoluta certeza disso, Hernando Correio. Até quarta-feira, então. Até quarta-feira estaremos aí. Então tá bom. Osiel, pode ficar à vontade. Eu estava aqui conversando aqui com o nosso Dr. Raudimar. Ele vai confirmar aí também o Marquinhos de São Chico, né? São Francisco aí. Quarta-feira que vem. Muito bem. Então vai ter aí, já tem uma pauta aí dos dois sindicatos aqui de São Chico e Itajaí. Olha que legal. Bom, Paulo Cardoso diz assim: os sindicatos da estiva, arrumadores, conferentes e demais sindicatos da Intersindical sabem das responsabilidades não só com os sindicatos e também com a sociedade parnanguara. Sandro Feriado diz assim: cordial abraço também ao nosso querido secretário César Júnior, que também com muita determinação tem nos representado. Aldo Max Ferreira, a diretoria do Sindicato de São Francisco do Sul, manda um abraço grande aos grandes amigos Everson Leite e Osiel Felisbino, parabéns pelo belo trabalho feito. Fiquem todos com Deus. Olha que bacana aí. Um abraço para você, Aldo. Valeu, Aldo. Mareli Freitas, boa noite. Deus abençoe sempre vocês que estão na luta pela família estivadora. Abraço, amigo Correio Júnior, diz também. Gilberto Farias, seja bem-vindo à nossa cidade, presidente, diz o Gilberto. Osiel, estamos nos encaminhando para o fim da nossa live. Lá se vão 1h23. O seu boa noite. Aí já no finalzinho da nossa live do programa Intersindical em Ação. Dá uma boa noite, bom descanso a todos os nossos trabalhadores, a todos os nossos amigos que estão até esse momento aí conectados com a Intersindical em Ação. Então, muito obrigado, Deus abençoe, um bom descanso para todos que vão trabalhar e um bom retorno também àqueles que estão trabalhando agora nesse horário das 19 a 1. Então, a todos os nossos TPAs e a todos os trabalhadores parnanguara, um bom descanso e Deus abençoe. Não podemos abaixar a guarda, nós temos de sempre estar atento, usando máscara, com todos os cuidados aí, tá bom? Deus abençoe a todos. Bom, e antes de encerrarmos, eu quero registrar o meu carinho e o carinho de toda a Intersindical aos sindicatos que fazem parte da Frente Intersindical de Paranaguá. Sindicato dos Estivadores, alô estivadores, boa noite aos arrumadores, aos vigias, aos conferentes, ao pessoal do bloco, ao pessoal do Porto de Paranaguá, os empregados da Portos do Paraná, o pessoal vinculado aí ao Sintraporte, ao querido amigo Adilson, ao pessoal do Sindicato dos Transportadores Autônomos, antigo sindicato
antiga SCA, né? Sindicato das cooperativas lá, né? Sindicato dos Transportadores. Antigo Sindicato dos Condutores Autônomos, estava falhando aí, viu? Sindicato dos Ensacadores também, do companheiro amigo Lindonei, e o pessoal também da praticagem do querido presidente, dos práticos e do nosso querido amigo diretor lá, o nosso querido Renato. Um grande abraço a todos. Registrar aí mais uma vez, parabéns a todas as mulheres pelo Dia da Igualdade Feminina. São 8h32, e assim nós vamos encerrando o programa Intersindical em Ação de hoje. O programa Intersindical em Ação é uma iniciativa da Assessoria de Comunicação da Frente Intersindical de Paranaguá. Nós marcamos um novo encontro na quarta-feira que vem, a partir das 19 horas. Paulão, grande Paulão. Tem mais alguma coisa do Paulão? Mas não apareceu para mim aqui. Eu li essa aqui do Paulão, Everson, da questão do compromisso com a sociedade paranaguara. É isso, né? Essa já foi. Então, encerramos aqui o nosso programa Intersindical em Ação, repetindo, uma iniciativa da assessoria de imprensa da Frente Intersindical de Paranaguá. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Vale lembrar, se você não pôde acompanhar o programa ao vivo, a gente vai compartilhar, vai ficar na nossa fanpage da Frente Intersindical de Paranaguá. Eu quero pedir para você também que curta, que comente e que compartilhe as nossas lives, porque somente assim a gente vai construir, vai aumentar a nossa audiência, vai aumentar o público da nossa fanpage, e todo mundo vai ficar sabendo aí, sempre em primeira mão, das informações inerentes aos sindicatos ligados à Frente Intersindical de Paranaguá. Boa noite a todos, uma excelente noite de quarta-feira. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Frente Intersindical de Paranaguá. Juntos somos mais fortes.